Salve, gente! Vambora? Bora pro podcast do Brasileirão, rodada de domingo. Hoje eu tô meio sem tempo, então eu vou correr mesmo, tá? Hoje o podcast vai ser curto e a gente vai ouvir apenas umas duas perguntas aí do Luiz Castro, tá? Deixar uma moral, né, pro técnico do Botafogo. O Botafogo que tá embalado, tá impossível a equipe do Botafogo. Abriu 5 pontos pro Palmeiras, que é o vice-colocado, empatou com o Atlético Mineiro e teve, né, o pós-jogo foi quente. O pós-jogo foi quente. Do Abel Ferreira com a imprensa, do Cudê também, né? Na coletiva, o Cudê. A gente vai trazer um pouco das notícias esportivas. Vamos agilizar. Vamos, que eu realmente hoje eu tô sem tempo. Hoje não vai ter como, tá? Mas só passando pelos resultados, a gente vai, vamos chegar nos resultados, né? Tá aqui só de antemão, tá? Corinthians 2-0. Finalmente, vitória do Vanderlei, pediu 10 jogos. Chegou a vitória do Vanderlei, comemorou muito, hein? Emblemático, né? Foi emblemático a comemoração do Vanderlei. Internacional 2-0 para cima do Bahia. E o que é o futebol, né? Você vence na Libertadores e fica tudo bem, né? Fica tudo bem. Bragantino 2-0 para cima do Santos, né? Nessa fileira de cima, 2-0. E teve mais um 2-0 na rodada. O Botafogo 2-0 para cima do América. Esse aqui é o único empate, 1-1. Bom jogo, jogo quente. A gente vai chegar lá, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos chegar lá. Primeiro vamos para as notícias esportivas rapidamente, tá? Então o Luxemburgo aqui, né, elogia o time, pede confiança à torcida. Matéria do GE, tá? Deixando os créditos aqui. Então, tudo que a gente passou aqui, Globoesporte.com, como tradicionalmente fazemos, tá? O Vanderlei aprovou o desempenho da equipe. O placar é meio mentiroso, tá, gente? Não vamos se iludir, mas o importante é a vitória, né? O importante é a vitória, o importante é isso aqui, ó. Deixar a zona do rebaixamento, tá? Deixar a zona do rebaixamento. Isso é o importante. Não importa se joga bem, se joga mal. O importante é mudar a fase, né? O importante é mudar a fase, o importante é mudar a postura. Pegou um adversário aí que também não vive o seu melhor momento, então tem que aproveitar essas oportunidades, né? E é uma partida que até para você enfrentar o Fluminense, né, do Fernando Diniz, imagina a mobilização, né, que o Vanderlei faz no vestiário. Ali tá do outro lado, time que eles falam que é o melhor futebol do Brasil, quero ver o que vocês vão fazer, quero ver o que vocês vão fazer, né? Imagina a mobilização, então, bacana, assim. E é o que eu falei, a comemoração do Luxemburgo, ela é emblemática, né? Ela é muito emblemática e mostra que é um cara que realmente tá afim, velho. Ele tá afim. Vamos chegar lá, tá? Botafogo tem a segunda melhor campanha da história do Brasileirão após 8 rodadas, com 21 pontos conquistados de 24. O líder da atual edição só fica atrás da campanha do Palmeiras em 2019, tá? Ano que o glorioso Jorge Jesus foi campeão com o Flamengo, né? Mas o início do Palmeiras foi muito avassalador mesmo. Tá? Então aqui, belo início de campanha. Repito, né? É importante. E, aliás, é a melhor campanha da história do Botafogo, né? No caso do Botafogo, são 7 vitórias e uma derrota. Essa, obviamente, já é a melhor campanha do Alvinegro na história do clube. Antes, o melhor desempenho tinha sido 2007, com 17 pontos, tá? Após 8 rodadas. E o que eu ia falar? Cedo, assim, né? Você falar de brigar por título, é importante a gente ter esse cuidado, porque assim, às vezes o torcedor fica bravo, não só aqui com a gente do podcast, mas com todas as pessoas que falam isso. Muitas pessoas, obviamente, falam assim, pô, não dá pra prever o futuro, né? Eu não sou mãe de Ná, né? Com todo respeito à mãe de Ná. Mas eu falo assim, mais no sentido que, cara, o torcedor ele tá tão machucado que assim, você falar isso é vender uma ilusão. E, cara, é muito doído. Você imagina, de repente começa a oscilar e outra equipe passa, vem uma frustração gigantesca, cara. Então, assim, eu não quero passar esse sentimento pro torcedor, sabe? É óbvio que tem que curtir, tem que aproveitar, tem que, cara, é um momento sublime, né, do esporte. O esporte proporciona isso, né? Mas é o que eu falei, assim, daí a cravar que vai brigar por título, eu não quero ter essa responsabilidade. E não porque eu tô com medo de queimar a língua, porque eu não quero, cara, esse sofrimento pro torcedor do Botafogo. Então, vamos com calma, na humildade. Eu acho que é nessa pegada que o elenco e que o Luiz Castro está seguindo. É na humildade. A gente vai brigar por tudo. Mas se a gente vai ganhar, é outra história. A gente vai ganhar se a gente fazer história agora. É o aqui e agora, né? Vambora, vamos de Atlético Mineiro. Eu fiquei, pô, ouço a coletiva do Abel ou do Cudê, né?
seria sacanagem ouvir uma ou outra. Aí eu falei, vou ouvir as duas, mas hoje eu tô sem tempo, então não vai dar. Quem sabe outro dia, né? Deixa para outro. Quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã, vamos ver. Hoje tá realmente muito corrido, tá? E aí ele foi questionado, né? Não gostou do questionamento sobre Johan ser titular e Igor Gomes permanecer no banco. E aí ele fala que tchatcho. Não falo sobre jogador individual. Tem outra pergunta? Quer ficar aqui, caso aqui no lugar do técnico, né? E o Abel Ferreira, né? Destemperado. Pô, Abel, caramba, Abel. Faz isso não, Abel Ferreira, né? Tava tudo tranquilo com o Palmeiras. E você vê que assim, empatou e o Palmeiras ficou irado, né? O Abel ficou maluco da vida. Depois na coletiva, ele, na área mista, né? Tava tendo uma confusão, a discussão entre um diretor do Palmeiras e o árbitro, né? Vamos ver se tem mais detalhes aqui do que aconteceu. O treinador tomou o celular das mãos do jornalista Pedro Spinelli, da Globo Minas, que filmava a discussão entre o diretor de futebol, Anderson Barros, e o quarto árbitro, tá? E aí tava gravando, né? Não tem imagens aqui, mas tava gravando e ele pegou o celular na mão do cara, né? E aí depois ele em coletiva explicou o que aconteceu, né? Ele pediu desculpas, obviamente, só que ele falou que para ele foi uma invasão de privacidade. Por isso que ele tomou essa atitude altamente destemperada. Eu não acho que eu não acho nada justificável. Não acho absolutamente nenhum tipo de desculpa que ele possa usar. Ele pode usar como justificativa para ter feito o que ele fez. Uma coisa assim, tá, o cara invadiu a privacidade, ok. O cara tá invadindo a privacidade. Mas isso não te dá o direito de pegar uma coisa que é dele. E se o celular foi. Às vezes o celular é da Globo. Da Globo Minas. Beleza. Mas isso, mesmo assim, já seria grave. Porque isso é um patrimônio da Globo. E se o celular é do cara? É um bem particular do cara. Você está mexendo em algo que é particular do cara. Hoje, você mexer no celular de outra pessoa é invasão de privacidade também. Então, por isso que eu falo assim, eu entendo, assim, de repente, o sentimento. E você vê, cara, eu não vou pro lado da crítica pro Abel, hoje eu tô, né? Hoje eu tô paz e amor, mas eu não acho que nada que ele use como explicação é justificativa para o que ele fez, tá? Independentemente se ele acha que foi falta de respeito, invasão de privacidade, ele tem que deixar isso num manifesto depois do jogo, né? Sobre o jogo, vamos aos jogos, né? Vamos aos jogos. Pô, não vou falar muito dos jogos, porque eu quero ir já para a coletiva do Luiz Castro. A gente está na pressa, mas só para falar do momento, né? O Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Que momento, tá? Que momento e que momento do Fluminense do Fernando Diniz. Às vésperas de um jogo decisivo contra o Flamengo, essa derrota anima o torcedor rubro-negro. Anima sim, né? Os mais comedidos vão falar, pô, os caras estão se poupando pro jogo pro Fla-Flu, né? Os mais comedidos vão por essa linha. Outros vão assim, poupou na Libertadores, carou o Corinthians, né, para voltar pro topo da tabela e perdeu. Essa é a nossa chance. Alguns estão indo por esse caminho também. Vá pelo caminho que você quiser, o que o seu coração mandar, tá? Torcedor corintiano, torcedor rubro-negro, internacional, como eu disse, o que é uma vitória para mudar a chave, para mudar, cara, o ânimo, o estado de espírito, né? Aliás, o jogo do Corinthians, 2 gols do Roger Guedes, tá? Só para deixar uma moral, porque o Roger Guedes é um dos caras que a gente sempre vinha elogiando mesmo o Corinthians em má fase, tá? O Internacional vence, teve gol do Wanderson, teve gol do Johnny. Johnny, aliás, que, né, perdeu... o Johnny que perdeu o primeiro gol lá no Grenal? Acho que foi o Johnny, né? Não me recordo agora. A bola bateu na trave, né? Enfim, e o que é o momento, né? O que é o momento. E parar para pensar que o Mano Menezes quase eu não sei se quase foi demitido, porque isso era um clamor da torcida. É a demissão do Mano Menezes. A demissão do Mano Menezes, como foi a demissão de Luiz Castro, né? Que não aconteceu também, foi um clamor da torcida. E eu, hoje, posso dizer, isso aqui não é oportunismo. Isso aqui não é oportunismo. Mas hoje eu posso dizer, agora ainda tá cedo, mas eu posso dizer, cara, se o Inter mandasse o Mano embora, seria um dos maiores gafes dessa gestão do Barcelos. Ainda bem que eles mantiveram, porque o Mano não é um mau profissional. O que ele fez o ano passado não é algo ao acaso, né? Não é algo assim, nossa, caiu um raio e os astros se alinharam, né? Os planetas, Júpiter alinhou com Marte
e aí veio uma coisa boa, né? Não, aquilo lá é um trabalho bem executado, né? Então, óbvio que o diagnóstico do que aconteceu de errado, isso tem que ser feito por eles, e aí eu acho que eles entenderam o que aconteceu, né? Alguns profissionais foram demitidos e tudo mais, mas o que é uma vitória na Libertadores, né? E aí vence, comemoração, bacana, Beira-Rio, se afasta do Z4, né? 13º colocado, vai voltando, né? Aquele estado zen, aquele estado de paz e amor, né? Tudo legal, cara, tudo legal. A gente obviamente torce pelo bom trabalho, né? Que a gente obviamente, que a gente brinca, mas obviamente torcemos para um bom trabalho de um bom profissional que é o Mano Menezes, né? 2-0 o Red Bull Bragantino para cima do Santos, grande vitória, né? E o Bragantino ultrapassa o Santos com esse resultado. Duas equipes que, na minha opinião, têm as mesmas pretensões dessa temporada, hein? Então, vitória importante para o Bragantino. O clássico nacional, a gente pode usar esse termo já, né? Clássico nacional, porque esse embate entre Galo e o Palmeiras, entre Galo e Porto, tem sido um duelo emblemático, né? Jogos difíceis, muitos empates, e esse não foi diferente. Esse não foi diferente. Cara, um dos maiores pecados do futebol aconteceu nessa partida. O Rony fez um golaço de bike e o gol foi anulado. Tá? O lance é muito polêmico. Eu não vou discutir se foi impedimento ou não. Eu só trago a reflexão para você. Procure a imagem, né? Eu não vou colocar a imagem aqui. Poderia até colocar do Twitter, mas não vou colocar. É por uma questão de direitos de imagem, tá? Mas assim, procure a imagem do VAR. O VAR divulgou a imagem das linhas traçadas. Tire suas próprias conclusões, tá? Porque a orientação, existe uma orientação nova, de que se houver dúvidas, de que se for um lance milimétrico, o ataque prevalece. E foi uma pintura de lance. Óbvio que para o torcedor do Galo, eles vão concordar que o gol foi justamente anulado, né? E eu não estou aqui condenando a decisão da arbitragem. Eu só trago você, torcedor apaisana que está ouvindo aí, né? Esse jogo foi impedimento, esse gol foi impedido, não foi. Procure a imagem, né? E depois olhe as linhas, a linha azul, a linha vermelha e a recomendação da FIFA, da própria Comissão da Arbitragem do Brasil, tá? É de que o ataque prevalece em lances muito duvidosos, tá? Então, para mim foi um dos pecados que aconteceu nessa rodada. Óbvio que para o torcedor do Galo foi muito bom. O Pavon aí abre o placar, o Palmeiras consegue chegar à igualdade com o Dudu, né? E ficou por isso mesmo, tá? Por isso mesmo, o gramado do Mineirão muito ruim, né? E aí, mesmo assim, as duas equipes conseguiram praticar um bom futebol. Foi muito legal, cara. Assim, o empate, obviamente, não foi bom para ninguém, né? Para as pretensões das duas equipes que estavam lá, que estavam lá, não, que ainda estão no topo, né? E que de repente o Galo poderia passar o Palmeiras poderia encostar no Botafogo. O empate não foi bom para ninguém para as pretensões, mas foi dentro do contexto do que foi. E é curioso, né? Você vê o Kudê ficar maluco com o repórter, e aí o Abel ficar maluco também com a imprensa. Você vê, cara, assim, aconteceu o empate e o jogo até foi bom em virtude das condições do gramado. Você pode questionar também decisões de arbitragem, né, que às vezes compromete a qualidade do jogo, mas no geral acho que foi bom. O empate eu acho que foi justo, não pro Abel, né? Pro Abel ele já falou que o Palmeiras fez 2 gols, mas eu acho que ficou de bom tamanho, sim, tá? É um pecado, né? Uma partida como essa terminar. E é um pecado o gol do Rony ter sido anulado, mas é aquela coisa, né? É o futebol, né? É o futebol. Como diz o Abel Ferreira, existem coisas que a gente não controla, né? A gente tem que fazer bem aquilo que controlamos, né? E se tivesse caprichado naquilo que o Palmeiras controla, talvez tivesse saído vencedor. Talvez, porque o Palmeiras começou bem o jogo, tá? Botafogo e América, mais uma vitória, jogo no Newton Santos. E Luiz Castro vem ressaltando e reforçando esse fator várias vezes. O fator Engenhão, ele pesa. No início do ano não tivemos Engenhão. Estávamos mal, jogávamos mal, porque estávamos mandando jogos fora da nossa casa. Precisamos da nossa casa. E ele fala, eu não falava muito disso na época, senão é só como desculpa. Agora, vocês estão vendo o resultado. Gramado novo, dizem que está muito bom, né? O gramado é artificial também, dizem que está muito bom o gramado do Engenhão, né? E o próprio Luiz Castro e Abel Ferreira, eles vão nessa mesma linha. Pô, na impossibilidade de ter um gramado de qualidade, que seja o artificial, né? E
dá-lhe Botafogo, cara. E dá-lhe Botafogo. Que momento, tá? Que momento dessa equipe do Botafogo. A gente trouxe a notícia aqui, né? Segunda melhor campanha do início de temporada aí do Campeonato Brasileiro, né? Melhor campanha disparada do Botafogo. Então, só para passar pelas posições de tabela, tá? O Botafogo 21 pontos. Abriu bem pro Palmeiras, tá? Tem 16 pontos com esse empate. O São Paulo aqui, torcedor São Paulino, deve estar bem feliz, né? Aproveita, cara. Tem que aproveitar assim como torcedor do Botafogo. Não tô dizendo que vai mudar isso. Aproveitar a fase, acumular mais vitórias é sempre importante. E no final fazer conta. Dizer que vai ganhar título, eu acho que hoje, só pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, assim, não é uma loucura falar de Palmeiras e Galo. Falar de São Paulo e Botafogo, é o que eu falo, eu não quero ter essa responsabilidade, não porque eu quero me omitir ou porque eu não confio que as equipes tenham capacidade, estrutura, mas é porque é vender uma ilusão pro torcedor. Neste momento eu acho cedo, tá? Acho cedo. Vamos embora, o Galo tá aqui na quarta colocação, tá? O Fluminense, oitava colocação, Bragantino na décima, o Santos aqui em 12º, o Internacional chega à 13ª colocação, o Corinthians deu um belo salto na tabela, né? 14º, para alegria do torcedor corintiano, deve estar feliz o Vanderlei, é brincadeira, né? A comemoração é muito emblemática, como eu falei. E aqui o Bahia, tá 16º, Vasco da Gama tá aqui, o Vasco jogou ontem, né? O América tá aqui, né? 19º, esboçava aí, né? De repente, um novo momento, né? Não digo uma arrancada, mas um novo momento. Mas esse novo momento ainda não aconteceu. Tá, vamos embora. Vamos para a coletiva do Luiz Castro agora sim. Botafogo TV, entra lá, se inscreve no canal. Você, torcedor, fã de esporte, simpatizante, se inscreve no canal, não só na TV do Botafogo, mas na TV de todos os clubes. É o que eu sempre faço aqui, o convite, deixar o like aqui. Hoje vamos ouvir, obviamente, o líder do campeonato, deixar uma moral para Luiz Castro. Sempre tem coletivas muito boas, né? Então vamos embora de Luiz Castro, a gente vai acelerar um pouco o vídeo e vamos ouvir apenas uma ou duas perguntas que, como eu disse, eu já tô sem tempo e já tô ficando atrasado, tá? Vamos embora. Na análise. Opa, peraí, deixa eu mudar o áudio aqui. Vocês estão vendo tudo aí, né? Mudar o áudio aqui. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Mudei o áudio. Dessa partida, eu gostaria que você pudesse incluir também uma situação. O Botafogo jogou na quinta-feira e está jogando domingo, e ao longo dos 90 minutos de muita intensidade. Queria que você falasse um pouco como é que foi para, de alguma maneira, escalar o elenco para essa partida. Queria que você falasse também sobre não ter o Tiquinho e entrar com o Eduardo, fazendo esse homem de referência no ataque. E aí queria que você avaliasse como é que foi essa mudança, essa alteração na equipe. Sim. Jogarmos de 2 em 2 dias, ter 2 dias entre jogos, tem sido uma violência para a equipa. E nós, destes 21 jogos, penso que temos, ou 22, temos 17 desses jogos, são 2 em 2 dias. É muito difícil quando se... E aí eu tenho que enaltecer muito, fizeram a obrigação, os meus jogadores fizeram a sua obrigação profissional, dedicaram-se ao jogo, não posso estar aqui, sim, dedicámos, corremos até ao fim, isso é normal, temos que correr até ao fim da melhor forma possível, e eles entregaram-se por completo ao jogo. Agora, eu admiro-os muito e tenho um respeito muito grande pelos jogadores, pelos meus jogadores, porque depois de um jogo que nós fizemos no Peru, de chegarmos ao hotel, jantarmos, irmos à meia-noite deitarmos e às 3h30 da manhã termos que nos levantar ao fim de 3 horas de sono para viajar, para fazer uma viagem de 12 ou 13 horas ou 14 até aqui, com uma escala de 4 horas e meia em Lima, e chegar aqui à noite do dia seguinte e colocá-los hoje em jogo, é realmente para mim uma violência aquilo que se está a fazer. Mas como o mundo está tão violento, está tão pesado para tanta gente, nós só temos que nos rir, seguir em frente e trabalhar cada vez mais e dedicar-nos cada vez mais. Parabéns aos jogadores, parabéns à torcida pela forma como está tão ligada a nós, parabéns a todos que nos envolvem. E uma palavra, já que estou a dar parabéns, quero aqui dar uma palavra especial à logística do Botafogo. E eu sei que vocês não estão para me ouvir sobre isto, mas eu quero dizer isto.
A logística do Botafogo carrega com caixas e caixas de material, que tem que preparar jogos em 2 dias, que tem de ir para os aeroportos antes de nós, tem que sair dos aeroportos depois de nós, que tem muitas vezes que não dorme ao longo de um dia para o outro de viagens, que não dorme. Muitos parabéns para todos os homens que trabalham na logística do Botafogo e a forma como eles se dedicam, que muitas vezes não aparecem, muitas vezes não, nunca aparecem nas câmaras. E a minha vontade é trazê-los, sentá-los aqui ao pé de mim e serem eles a fazer a conferência de imprensa, a coletiva convosco. Mas dedicar esta vitória hoje à torcida e a toda a logística, aos homens da logística. O Eduardo trabalhou comigo, foi meu jogador no Futebol Clube do Porto, conheço há muitos anos e sei as características dele. É um jogador que... Primeiro, é um jogador que estrategicamente entende muito aquilo que se pede e ajusta-se muito fácil àquilo que se lhe pede. Depois é um jogador que domina bem, passa bem. É um jogador que vai bem no jogo aéreo. É um jogador que por baixo também finaliza bem. É um jogador que trabalha bem o último passo. É um jogador que quando baixa joga bem entre linhas. Tanto joga à largura como à profundidade. Portanto, são características que se adaptam muito bem ao número 9. Agora, é igual ao Tiquinho? Não, não é igual ao Tiquinho. Já sabemos que não é igual ao Tiquinho. O Tiquinho é mais poderoso, a guardar a bola, a tocar, e também mais ajustado. O Eduardo também anda nas pressões com o Tiquinho mais à frente. Se junta sempre ao Tiquinho nas pressões. Portanto, era o jogador ideal para lançar no jogo na posição 9, até porque o outro, a solução para a posição 9 é o Janderson, é um menino que não está totalmente pronto, vamos lançando aos poucos até chegar o dia dele estar pronto. O Júnior Santos é o jogador que está com mais taxa, os números do Júnior Santos no corredor, é o jogador do Brasileirão que consegue mais dribles, melhores números, que consegue mais chegadas a golo, que fica mais ativo em termos de números daquilo que são os pontas a jogar hoje no Brasileirão. Então não íamos mexer no Júnior Santos, que era outra solução. Então, perante tudo isto, perante esta leitura, Carlos Eduardo, é isso. Bom, vamos embora. Vamos de pouco em pouco aqui. Começar a primeira coisa. Ele começa falando assim: parabenizar o time que correu até o final. Tá, correr até o final é normal, né? É normal. E é normal mesmo. É o que o torcedor espera, né? Mas ele disse assim: parabenizar o time pela maratona, né? Ele cita essa jornada no Peru, faz o jogo, o time vai pro hotel, janta, dorme lá 11 horas, tem que acordar às 3 da madrugada para pegar outro voo, para ir para Lima, chegar no Rio de Janeiro na noite do dia seguinte. É nesse sentido, né, que ele parabeniza os jogadores de conseguir correr em virtude desse pouco tempo de descanso e preparação que não só o Botafogo tem, mas tantas outras equipes têm. E o Botafogo está no Rio de Janeiro. A gente ressalta aqui, por exemplo, Internacional, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Ceará, a gente sempre fala disso, dessa logística. Cuiabá, então, imagina, né? Cuiabá também é complicado, tá no meio do Brasil, mas você imagina a logística também, né? Então, assim, essa questão de parabenizar, que ele fala parabenizar, é justamente por isso, pela logística complicada, poucos dias de descanso, ele fala sobre isso mais uma vez, né? É complicado, é uma judiação, que jogar de 2 dias é realmente muito complicado, né? E não só ele fala isso, tantos outros falam, o conterrâneo dele, o Abel Ferreira, também sempre fala isso. Eu acho que, se eu não me engano, o Abel falou sobre isso também nessa última coletiva, que ele tava maluco da vida, né? Então, exalta os jogadores. Ele fala de uma coisa que eu acho importante também, por isso que eu falo assim, o Abel e o Luiz Castro, eles me parecem que estão seguindo numa linha. O temperamento dos dois é diferente, né? Às vezes o Luiz Castro explode, mas ele não fica apontando o dedo para a imprensa como faz o Abel, uma coisa que eu não gosto. Mas assim, do jeito que eles estão conduzindo a equipe dele, né, mentalmente, o grupo, e não só o grupo de jogadores, mas o grupo de funcionários. Ele exalta o staff do Botafogo. Ele exalta a galera da logística, que fala, eles têm que estar no aeroporto antes da gente e eles vão embora depois da gente. E os caras às vezes não dormem, né? E é uma coisa que o Palmeiras, o Abel Ferreira faz isso, assim, várias não, mas assim, vira e mexe tem vídeo, do Palmeiras, do staff do Palmeiras, da galera dos bastidores, e é uma coisa, o Luiz Castro exaltar isso, me parece que são dois treinadores que estão indo por uma mesma linha de trabalho, né, de enaltecer não só o elenco, mas o grupo como um todo, o grupo Botafogo, né, jogadores, comissão técnica, o staff, todo mundo que está por trás, né, todo mundo que está por trás do palco, né, que faz o espetáculo acontecer. Então isso é muito bacana também, você valorizar essa galera. Falou, a minha vontade era trazer esses caras aqui, colocar aqui,
né? Muito legal ele trazer isso também, porque, cara, todo mundo começa a trabalhar de forma diferente, né? Todo mundo começa a trabalhar alinhado com o mesmo objetivo. E isso é um sinal, como a gente vê do Palmeiras, aí você olha o Palmeiras hoje, isso é um claro sinal de um clube vencedor. Eu acabei de falar, cara, eu tô com muito cuidado de falar, pô, torcedor Botafogo tem que sonhar, o torcedor São Paulino tem que sonhar. Eu tô com muito cuidado, porque assim, foram anos difíceis. E você falar esse tipo de coisa, esse momento eu acho cedo, eu acho que é meio que vender uma ilusão. Depois acontece, sabe? Cara, assim, me dá um sentimento muito ruim, sabe? De, pô, cara, um torcedor que já tá sofrendo tanto, que apanhou tanto nos últimos anos, sabe? E aí acontece essa coisa e você ajudou a meio que vender a ilusão. Mas não é vender a ilusão, mas assim, e eu sempre falo aqui, pá, o Botafogo chegar no nível do Palmeiras hoje vai levar muitos anos. Mas para ganhar um título grande, importante, isso pode acontecer. Não nesse ano, talvez, mas no ano que vem. Pode acontecer nesse ano também. É porque o futebol tem dessas coisas. O futebol tem desses mistérios, né? Tava falando do gol do Rony de bicicleta, né? E da recomendação da arbitragem. O gol foi anulado e foi anulado rapidamente. Então, assim, o futebol tem dessas coisas que permite que o Botafogo consiga chegar nesse. Mas por isso que eu falo, se tomar cuidado, mas é uma linha de trabalho que me remete muito ao Abel e ao Palmeiras. E é uma linha de trabalho que eu tenho um entendimento que ele é muito bom e ele é muito promissor. Isso é muito legal, né? Ele explica a questão do Carlos Eduardo também, da escolha do Carlos Eduardo, porque o Tiquinho não jogou. Ele fala de todas as qualidades, jogador que ajuda no ataque, na defesa, ele é muito bom na defesa, não só como é que ele fala? Entre linhas, mas também na horizontal, né? Esqueci qual o termo que ele usa. E o Janderson é um jogador muito jovem, né? Então, assim, tem que ir com calma. Então, você vê, por isso que eu falo, os discursos, tanto do Luiz Castro como do Abel, como eles falam do elenco, como eles exaltam os jogadores, como eles exaltam o staff, como eles abordam a questão do gramado, do calendário, essa coisa do jogador jovem não estar preparado, cara, é uma mesma filosofia, me parece, tá? Me parece, me transborda pelas coletivas, que é uma mesma filosofia. E isso é muito bom, cara. Isso pelo menos para mim, no meu entendimento, tá? Muita gente não vai concordar, mas no meu entendimento, pelo que a gente está vendo de Palmeiras hoje, isso é muito bom. Isso é muito promissor. É de um trabalho, de um grupo que está formando, cara, um alicerce, de fato. A gente está formando um alicerce. A gente está formando um grupo aqui, a gente está formando uma unidade que, se de repente o Luiz Castro sai, aquele legado vai ficar. Esse legado vai ficar. E ele foi uma das escolhas de John Textor justamente por isso. E por esse motivo eu nunca entendi por que entrou em pauta debater se o Luiz Castro continuaria ou não. Eu nunca entendi isso. Porque ele foi escolhido para liderar o Botafogo justamente porque ele é um cara que sabe fazer esse trabalho com o titular, mas é um cara que sabe trabalhar muito bem a base, né? E é um dos motivos pelos quais o Corinthians também foi atrás dele. É um cara que consegue trabalhar bem a base, a transição da base profissional. Ele foi muito exaltado por isso naquela época, né? Se os torcedores não se recordam. Então eu nunca entendi por que ainda mais um clube do Botafogo que está se estruturando, por que isso entrou em pauta. Eu não tô aqui de oportunismo, falando, pô, decisão errada, eu entendo o torcedor. E eu sempre falo aqui, eu tenho um entendimento de que quando o técnico perde o vestiário, é difícil, cara. Você não pode mandar 23 jogadores embora. Você pode, mas é complicado, né? Muito mais fácil você mandar um cara embora que é o treinador. Um cara não. Um, dois, três caras, dependendo do treinador e do tamanho da sua comissão técnica, né? Eu tenho esse entendimento, né? Se perder o vestiário, é mais fácil trazer um outro. Não concordo, mas eu tenho esse entendimento. Mas eu nunca tinha visto no Botafogo o Luiz Castro que perdeu o comando do vestiário. Muito pelo contrário. Pareciam, cara, apesar do futebol muito fraco e muito questionável no final ali do estadual, você via que eram caras que estavam alinhados, que eles estavam bem juntos, né? O Luiz Castro sempre elogiando o elenco em coletivas, pô, o time tá brigando muito, não tá legal, mas o time tá brigando muito. Então nunca me passou essa mensagem de que, pô, o Luiz Castro perdeu o vestiário. Era diferente, por exemplo, você pegar para ver a cara do Paulo Souza nas coletivas pós-jogo do Flamengo, a cara do Vitor Pereira nas coletivas pós-jogo do Flamengo. Ali você via claramente que, cara, o treinador ele estava totalmente em descompasso com o elenco e o treinador falava uma coisa, o elenco falava outra coisa. Agora no Flamengo, por exemplo,
já mostra um certo descompasso, porque o São Paulo ele fala de questões físicas, depois o Felipe Luiz vai na área mista e fala que não tem questão física, é uma questão técnica e tática. Então, você vê que já, não estou falando que perdeu o vestiário, mas tem um descompasso, e no Botafogo nunca teve esse descompasso. Por isso que eu nunca entendi isso. E é a mesma coisa internacional com o Mano Menezes. Por isso que eu não era a favor de mandar o Mano Menezes embora, apesar do trabalho muito ruim, no meu entendimento. Porque eu nunca vi no elenco treinador esse racha, né? Pô, houve um racha, os caras não estão jogando pro Mano. O Mano sempre me coisa, cara, a gente conversou, tá todo mundo lutando. Era muito fácil, ele chega, cara, eu tô fazendo o que eu posso, né? Eu tô fazendo o que eu posso. Não, ele sempre bancando o elenco, como fez o Luiz Castro, né? Então o resultado tá aí. É trabalho, gente. É planejamento. É você ter a convicção. É você ter entendimento do que eu quero pro meu futebol. E o que a gente vê do Botafogo hoje é isso, é trabalho, né? É um trabalho muito bem. Vamos só para mais uma. Era para gravar só meia hora de podcast, mas, pô, vamos deixar mais uma moral pro Luiz Castro, né? Vamos ouvir só mais uma e aí eu encerro o podcast hoje. Boa noite, Luiz Castro. Parabéns, né, mais uma vez aí pela vitória, pela liderança, Bruno Castanha. Queria só falar mais um negocinho sobre o Eduardo, que até por ele ser, né, um falso 9, ele conseguiu muito espaço no entre linhas. Eu acho que isso dificultou muito a marcação do América, de saber também se isso, né, passou na sua cabeça na estratégia para jogo. E também, se você pudesse falar sobre o seu sistema defensivo, né, que dentro de casa, principalmente, não vem tomando gol e vem deixando poucas oportunidades para o adversário finalizar. E um time que quer ser campeão começa também por uma defesa consistente. Queria que você comentasse. Obrigado. Ok. O Eduardo, os movimentos do Eduardo. Tendo o Luís Henrique sobre a esquerda e o Júnior Santos sobre a direita, embora eles estejam a dar largura máxima à equipa em determinado momento do jogo, quando ela vai fora e vem para dentro, já começa a definir-se a jogada. E o movimento do Eduardo abre ali um conjunto de espaços, pode ser aproveitado pelos alas, os alas não, os pontas, para aproveitarem esses espaços. Portanto, os movimentos do Eduardo, para além de pivotear o jogo à frente, também consegue abrir espaços para os nossos pontas em movimentos interiores. Portanto, sim, de acordo consigo, ele entre linhas do Eduardo provoca ali gerarem-se espaços para serem aproveitados por outros jogadores, à semelhança daquilo que faz o Tiquinho. O Tiquinho também é um jogador que aproxima muito, que também pivoteia muito o jogo, portanto, os nossos pontas já sabem que aqueles espaços, quando não andam à largura, são para ser aproveitados por eles para zonas de finalização, como aconteceu no golo do Luís Henrique. Depois falou-me sobre o sistema defensivo. O momento defensivo, a arte de defender é tão ou mais arte do que a arte de atacar. Porque a arte de defender são 11 jogadores que têm de estar coordenados a defender a sua baliza. A arte de atacar, muitas vezes entregamos um ataque a 3 jogadores ou 2 jogadores e eles chegam à baliza e conseguem fazer o golo. Agora defender com 2 ou 3 já não conseguimos fazer isso. Portanto, temos de ser um bloco, o momento defensivo tem de começar à frente e tem de ser o mais curto possível e o mais estreito possível. E a equipa tem entendido bem isso, tem percorrido bem caminhos para fechar espaços. Portanto, estamos estáveis. Toda a gente entende que o momento defensivo é para todos defenderem e todos defendem. E deve ser assim. E é assim desde o primeiro segundo ao último segundo jogo. Só para encerrar, né? Uma das coisas que eu gosto do Luiz Castro, né? É a leitura tática que ele faz do jogo. E ele não tem vergonha de falar sobre isso. Falou mais uma vez sobre o Eduardo, né? A função tática seria menos comprometida. E ainda é o termo errado eu falar isso, menos comprometida, né? Mudaria menos a opção pelo Eduardo, porque ele faria um pouco, pelo meu entendimento, tá? O Luiz Castro deve ter muitas outras observações que ele não falou e nem vai falar para não entregar para todos os adversários. Que ele faria movimentos no jogo semelhantes ao do Tiquinho, de pivotear, de abrir espaço para os pontas, né, que sabe que tem. E aí, para os pontos trabalharem com ele, seria mais tranquilo. Né? Seria mais tranquilo de, não ter que me readaptar, porque isso te exige muito tempo de treinamento, de entender o seu companheiro, né, de entrosamento. Então, cara, isso seria a peça que mexeria menos na forma no entrosamento, no entendimento do time, né? E aí, perguntado também sobre a importância da defesa do Botafogo, ponto importante também, e outra coisa bacana que eu gostei do que falou o Luiz Castro, né? A arte de defender é tão arte quanto a arte de atacar. E isso é fato, né? Isso é fato. A gente vê tanto... eu tô vendo muito assim, por exemplo, a galera que reclama do Flamengo, por exemplo. A comparação imediata que muitos analistas, torcedores, setoristas
são fãs, torcedores do Flamengo, fazem a comparação direta com o Palmeiras. A postura dos jogadores. Mas uma coisa que sempre é falada do Palmeiras é assim, é essa composição. Do como os caras eles atacam e todos eles defendem, cara, com a mesma raça, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. É muito bem coordenado esses movimentos, né? Por isso que eu falo, cara, assim, a ideia, a mensagem que o Luiz Castro vai me passando é de que, pelos discursos, né? Não só dele, mas do Abel, é que eles estão seguindo, cara, numa mesma linha de raciocínio, né? Só que assim, você chegar num nível de excelência que tem o Palmeiras, antes que o torcedor do Botafogo se empolgue, leva muito tempo. O próprio Luiz Castro falou, cara, de novo, no meu entendimento, deve ter muito mais desdobramentos e muito mais entendimentos do que o Luiz Castro viu no jogo. A opção pelo Eduardo foi justamente para que ele não tivesse que mexer tanto, né? Para que todo o conjunto de ataque não fosse tão modificado. Isso é uma coisa que o Abel Ferreira faz tranquilamente hoje. Ah, pô, não dá para contar com o Dudu, entra outro. Não dá para contar com o Rony, entra outro no lugar. E todo mundo, pelo tempo de trabalho, pelo tempo de casa, né? Pelo grupo já estar unido há muito tempo, todo mundo já tem um entendimento de que, cara, se entrar esse jogador nessa posição, é esse cenário, é esse contexto, modifiquei uma coisa, trocou, inverteu os pontas, muda a composição, muda a forma de jogar. Então, assim, é tempo. E é tempo que ainda... Ah, mas o Lucas está 1 ano. Cara, assim, eu ainda acho pouco tempo, cara. Acho pouco tempo. O Palmeiras atingiu o nível que atingiu, de repente, com esse tempo que o Abel atingiu o nível que o Palmeiras, um nível de excelência, né, do Palmeiras, que a gente de exaltar essa força do time ofensivo e defensivamente, eu acho que é o mesmo tempo que o Luiz Castro está no Botafogo agora, hein? Se eu não me engano, é isso. Então é mais ou menos o tempo que você tem para você conseguir fazer ajustes importantes, ajustes relevantes. É óbvio que hoje o Abel tem muito mais tempo que o Luiz Castro. E hoje o Palmeiras, cara, assim, funciona como uma orquestra. É impressionante. O Abel ele não precisa fazer substituições, ele só muda jogador de posição, ele muda a função tática do jogador dentro da composição. É uma orquestra, assim, cara. É algo. Você pode não gostar do futebol do Palmeiras, mas como o Palmeiras se comporta taticamente, para mim assim, é bonito de ver, assim, é uma orquestra. E o Abel é o maestro, né? Ele faz aquele time jogar e aí, de repente, pô, tá difícil, tá apertado aqui, fecharam espaço, estão muito retrancados, ele muda. E, aí e ele sem substituições, né? Sem substituições. Então, de repente, com mais 6 meses de casa, a equipe do Botafogo chega nesse nível de maturidade. Qualidade de jogador individual ainda está longe do Palmeiras, mas como conjunto, como composição, talvez daqui a 6 meses chegue nesse nível de maturidade, né? De ser taticamente, taticamente, como é que fala o Luiz Castro? Eu esqueci, mano. Ser intelectualmente... Pô, esqueci o termo que ele usa, mas enfim, gente, eu vou ter que fechar por hoje. Até já passei do horário aqui, era para gravar só meia hora. Passamos um pouco para deixar uma moral pro Luiz Castro, para essa equipe do Botafogo, líder do campeonato. Importante, cara, importante porque, assim, pro futuro a gente não sabe. Futuro a gente não sabe. O futuro a Deus pertence, né? Mas, cara, essa sequência, 87% de aproveitamento, isso vai ser muito relevante, cara, para as pretensões do Botafogo, porque o Botafogo vai atingir no final da temporada. Seja vai voltar a Libertadores, seja uma disputa de título, que eu acho cedo ainda para debater sobre o assunto, mas esse aproveitamento aqui ele vai ser muito relevante. 16 gols marcados, 6 gols sofridos, né? O Palmeiras, por exemplo, ó, 1 gol a mais marcado, 1 gol a mais sofrido, saldo de gol de 10, tá? Então, assim, é um bom momento e ele tem que ser curtido e parabenizar, né? Todo o Botafogo como um todo, que o Luiz Castro, sua comissão, os jogadores, o staff, né? Até a própria diretoria que houve a discussão se ele ia ser mantido ou não, mas bancaram. Então é importante que tenham mantido e, cara, a minha torcida é que siga nessa boa vibe, nesse bom momento, né? Enquanto der para gerenciar o calendário, que já tá difícil, né? Levantado pelo Luiz Castro, mas enquanto der para gerenciar, levar numa boa, né? Cada partida é uma partida, cada partida é uma história, né? E é nessa balada que o Botafogo tá fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro até o momento, tá? Gente, é isso por hoje, encerro.
Muito obrigado, desculpa a correria, né? Mas talvez seja bom, tenha sido até bom, né? O podcast mais curto. Se amanhã a gente ouve um pouco do Kudê, do Abel, né? Tá, amanhã vai ser um dia mais tranquilo, né? Vambora, vai ter rodada de Série B. Então vamos ver se a gente consegue gravar um pouco mais de tranquilidade amanhã, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado, forte abraço, ótima semana e até amanhã. Tchau.